começar a abordagem do nosso princípio da tomada de atitude. É um nosso princípio aí que nos impulsiona a ação. O enunciado diz que a gente age mesmo quando isso possa gerar crises. E a imagem ao lado, né, do Big Ben de Londres por dentro, é para a gente lembrar que toda ação ela ocorre num determinado instante do tempo. A ação não existe fora do tempo. Para quem não sabe o que é uma ação, está aqui a definição do dicionário, né? A ação é o resultado daquilo que nós fazemos, né? A conjugação do verbo agir. E quando a gente tem que agir, muitas vezes a gente não tem um plano, mas precisa ter, né? E é por isso que esse princípio ele se conecta com o pilar da disciplina, né? Nós vamos daqui a algum tempo retomar isso, né? Para a gente aprofundar essa questão da disciplina, porque só mediante a ação disciplinada e organizada é que a gente consegue de fato atingir nossos objetivos, né? O que nós vamos fazer aqui, então, é começar a trabalhar algumas razões que podem estar levando a gente a estar desmotivado em relação a essa questão de agir. E temos então uma seleção de frases aí para ilustrar isso e fazer com que a gente comece a pensar que isso realmente precisa ser feito. O historiador inglês Thomas Carlyle diz assim, né? É inútil para o homem lamentar os tempos em que vive. Tem muita gente que gasta o tempo se lamentando. Mas diz ele, a única coisa que nós podemos fazer de bom é tentar melhorar essa época na qual a gente está vivendo. É óbvio que as nossas ações, como seres imperfeitos que somos, podem dar errado, mas o Einstein diz que essa é a única forma da gente experimentar alguma coisa nova, né? Se a gente não se arriscar a agir, a gente nunca vai sair da situação que a gente está. Né? Nós temos uma frase nossa que reforça isso, né? Dizendo assim, não tenha medo de falhar. Tenha medo de estar exatamente no mesmo lugar que você está hoje, daqui a um ano. A gente tem que pensar, né, onde que a gente quer estar daqui a um ano e agir, fazer as mudanças necessárias para que isso se concretize. O Paulo Coelho coloca isso em relação a uma outra atitude que muitas pessoas que têm dificuldade em agir adotam, que é a estratégia de vitimização. E o Paulo Coelho diz assim, nós podemos ser uma vítima do mundo ou um aventureiro em busca de tesouros. E ele diz que isso depende somente de como que a gente enxerga a nossa vida. Quer dizer, é uma escolha da gente. Se sentir vítima ou se sentir um aventureiro em busca de tesouros. O dramaturgo austríaco do século XIX, aí, o Franz Grillparzer, né, dá uma receita aí para a gente lidar com os erros que vão acontecer nesse processo. É uma palavra só. A receita que ele nos dá é reconhecer os nossos erros. Vai acontecer. A gente reconhece, cuida deles e segue em frente. O Nietzsche coloca isso de uma forma bem mais dramática, né? O estilo dele, como filósofo, né?
mas ele diz que para a gente conseguir de fato se tornar uma estrela, a gente precisa ter o caos dentro da gente. É uma coisa bem parecida com aquilo que alguns chamam de fundo de poço. A gente precisa estar muito ruim para ter possibilidade de gerar algo muito bom. Essencialmente é isso que quer dizer. Outro alerta do Zig Ziglar, que nós já citamos várias vezes em outros encontros, é que o fracasso, aquilo que não dá certo, é um evento, é um acontecimento, não é uma pessoa. Não somos nós que somos um fracasso. Aquilo que a gente fez pode não ter dado certo, mas foi um evento que aconteceu, como diz na frase, ontem. E ontem já terminou. Então a gente não deve, porque em algum momento fracassou, cometeu erros, achar que a gente não pode mais agir. Padre Antônio Vieira, bem mais antigo, século XVII, colocou isso de uma forma bastante poética para nós, né? Ele diz assim que para falar ao vento bastam palavras, mas para falar ao coração são necessárias obras. Isto é, se nós queremos envolver outras pessoas e nesse processo fazer com que os nossos corações interajam, né, inspirados na questão que nós chamamos aqui de amor, né, vocês ouvem falar toda semana. Então é necessário, de fato, agir. Palavras o vento leva. Numa visão administrativa, né, o Peter Drucker, um consultor de empresas bem conhecido, né, ele coloca isso em relação ao que alguns chamam da zona de conforto, né, que na verdade não é uma zona de conforto, é uma zona de desconforto. Mas ele diz assim que continuar fazendo a mesma coisa, isso é permanecer nesse lugar desconfortável, né, é mais arriscado do que a gente tentar sair desse lugar que está nos incomodando. O Tony Robbins coloca isso em outras palavras, mas de uma forma semelhante, quando ele diz assim, ó, se você faz o que você sempre fez, você obterá o que você sempre obteve. Mas se você não está satisfeito com o que você tem, você precisa começar a fazer algo que você não fez ainda. E a Carmen Miranda alerta a gente que se você não escolher, a vida escolhe por você. Tem pessoas que, por alguma razão, decidem não tomar atitude nenhuma. Mas essa também é uma escolha. E que também tem as suas consequências. Outra atitude comum, é descrita aqui pelo Roberto Chiniachik, é a gente ficar esperando aquilo que nós chamamos da solução mágica, né? Diz assim ele: há muita gente que espera que o seu sonho se realize por mágica, né? Isto é, ficar esperando até que automagicamente isso se resolva. Mas diz ele, toda mágica é ilusão, a do mago e essa daí também. E a ilusão não tira ninguém de onde está. Em verdade, a ilusão é combustível dos perdedores. Quem quer fazer alguma coisa encontra um meio. Quem não quer fazer nada encontra uma justificativa. Isso é uma outra atitude muito comum. Quando alguém não quer tomar uma atitude, começa a ficar desenvolvendo exercícios racionais para encontrar justificativos, para explicar por que ele não pode. Mas isso é consequência dessa decisão, de não querer fazer. Como diz um provérbio judaico aí bem antigo, o começo
sempre é difícil. Ninguém prometeu facilidade. Mas, diz o Churchill, mesmo que já tenha passado uma boa parte da sua vida, nunca é tarde para você ser o que você poderia ter sido. E vamos concluir por hoje com uma frase do Patrick Ness, um escritor americano contemporâneo, que diz assim: você não escreve sua vida com palavras, você escreve sua vida com ações. O que você pensa não é importante. É importante apenas o que você faz. É por isso que esse princípio é um dos que fazem parte da nossa metodologia.